Pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam estudando bastante, espero que estejam assistindo os vídeos, respondendo as atividades. É muito importante que vocês respondam as atividades, leiam os textos que estão sendo colocados. Os textos servem para dar uma condição melhor de entendimento, para que a gente fixe melhor a ideia, não dependa apenas do vídeo, e aprenda um pouco mais, né, do que está sendo colocado ali, tá bom? Então esses vídeos estão aí à nossa disposição e vamos trabalhar com eles, né? Porque é isso que nós temos para hoje. Então boa sorte aí, bons estudos, aproveitem porque é muito importante. O tempo está passando, já estamos na primeira metade do ano de 2020 e a gente tem que avançar, né? O show não pode parar. Vamos em frente então? Nosso assunto hoje é 1929, a crise de 1929. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, tivemos alguns eventos que desencadearam uma nova crise. E nós vamos observar alguns detalhes disso e quem é que foi protagonista, quais são os países protagonistas dessa crise, quais são os países que sofreram com elas, o que aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial. Assunto nosso, assunto para ser resolvido agora. Vamos ver como é que foi a história? Vamos nos atualizar? Vamos, vem comigo. Pois bem, turma, já estamos aqui novamente, estamos observando aqui crise de 1929. A data é uma data que marca o período, mas na verdade houveram fatos que antecederam e fatos que posteriormente também se desenvolveram em razão da crise. Vamos aqui explicar um pouco esse período, ou seja, o período em que se coloca a crise e depois quais são as consequências dela, tudo bem? Então, vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Estamos aqui entre 1919 até 1939, o período entre guerras. 1939 é o período em que inicia a Segunda Grande Guerra. Maravilha? Esse período é marcado como a grande crise do capitalismo, né? Nunca houve na história do capitalismo uma crise tão profunda quanto essa que nós vamos aqui apontar, vamos mostrar para vocês. A crise do capitalismo, turma, ela acontece em razão da superprodução. Vocês sabem que no capitalismo o que na verdade existe é a produção em larga escala de produtos para consumo. O capitalismo é marcado por isso, né? Ou seja, os empresários, os capitalistas, eles desenvolvem suas indústrias e essas indústrias têm uma grande capacidade de produção de mercadorias. Essas mercadorias são colocadas no mercado à disposição das pessoas para que eles comprem, consumam. O capitalismo tem essa característica, uma característica de consumo. Então, o que nós temos aqui, no período entre guerras, é uma crise de superprodução. Ela é acompanhada também de um subconsumo. Contraditoriamente, você tem uma superprodução e, ao mesmo tempo, você tem um subconsumo. Isso é um fenômeno do capitalismo, tá? Nós vamos observando aqui detalhe por detalhe, vamos perceber essa situação. Ela acontece nos Estados Unidos e ela vai se estender em maior ou menor grau para os países que têm relação econômica com os Estados Unidos. Maravilha? Esse é o ponto. Vocês sabem que o mundo, no século XX, tem uma transição, né? Já foi explicado nas aulas anteriores. Nós temos já, nesse período, dois tipos de regimes econômicos. O regime socialista e o regime capitalista. Os países que adotaram o regime capitalista, o modelo capitalista de produção, agora vão enfrentar esta crise, né, que envolve este assunto. A produção industrial, a superprodução, a forma como se consomem as mercadorias, preço dessas mercadorias. O que nós estamos estudando aqui é exatamente isso, esse fenômeno. Muito bem, pessoal. Aqui nós estamos com os Estados Unidos sendo focado. Durante todas as aulas que foram dadas aqui, nós focamos a história que aconteceu na Europa. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra que acontece na Europa. Os países europeus buscavam mercados consumidores, matérias-primas, assim por diante, e no caso dos Estados Unidos também é a mesma coisa, só que os Estados Unidos se manteve afastado dessa confusão europeia e, ao mesmo tempo que manteve afastado, ela também estabeleceu uma política de crescimento econômico para o país. Então, durante o governo de Theodore Roosevelt, justamente nesse período, entre 1901
Em 1909, os Estados Unidos se tornam efetivamente uma potência imperialista. Porém, o foco da atenção que os Estados Unidos têm é com a América Latina, né? Ou seja, as Américas de maneira geral. Ela não está focada nos territórios que estão em discussão entre os países europeus. Está focada mais para a América Latina, América Central e América do Norte como um todo. A produção norte-americana ela vai se dar muito mais dentro de uma lógica da indústria bélica. A indústria bélica, para quem não sabe, é a indústria das armas. A gente tem aí o ambiente na Europa que está desenvolvendo a sua guerra. Os Estados Unidos entram nesse contexto numa posição de neutralidade, porém ela vai desenvolver a sua indústria bélica com o objetivo de sustentar, manter a logística desta guerra que eventualmente pode estar surgindo. Há também um outro foco de crescimento que é os materiais de campanha, outra vez dentro do ambiente do sentido da guerra. Os alimentos também serão bem desenvolvidos, a indústria alimentícia vai se desenvolver bastante. Claro, é só pensar um pouquinho, né? Soldado precisa comer, né? Além da produção interna que é necessária, também nos ambientes de guerra, as tropas precisam ser alimentadas, precisam comer todos os dias. Então, como os Estados Unidos não pertencem a esse bloco que está em guerra, está aí sim dentro de um ambiente de logística, vocês percebem que os Estados Unidos está vendendo as suas armas, está vendendo material de campanha, está vendendo alimentos, está exportando esses materiais para a Europa, que estão em conflito nesse período. E ainda, nós temos aí um potencial de consumo para o país, internamente. Na medida em que a indústria vai se desenvolvendo, o consumo interno também cresce, o emprego cresce também. Na medida em que a indústria vai crescendo, ela vai encontrando um mercado consumidor, os industriais, os homens das indústrias, vão ampliando seus negócios, vão colocando as máquinas para funcionar, vão contratando mão de obra para que a indústria atenda à demanda e nós temos então aqui um consumo maior interno, porque mais pessoas empregadas significa dizer que tem mais pessoas consumindo. Esses trabalhadores vão receber os seus salários e vão ao mercado buscar as mercadorias que a eles interessam. Há uma elevação do nível de emprego, claro, né? Na medida em que a indústria cresce, a mão de obra é necessária, a indústria vai contratando essa mão de obra, e na medida que ela vai contratando mão de obra, vai escasseando essa mão de obra também, esse exército de reserva, trabalhadores que ficam desempregados, uma vez empregados, e a indústria precisando de mais pessoas para trabalhar, o salário dos trabalhadores mais especializados tendem a crescer. Então nós temos aqui uma elevação do nível de emprego, da qualidade do emprego, do salário pago para as pessoas. Uma outra característica do crescimento dos Estados Unidos está no aumento das exportações, né? Essas exportações aqui são aquelas que eu estou mencionando desde o início desta aula, né? As exportações para a Europa, para o mercado consumidor, que são os europeus, para as campanhas de guerra que estão em andamento. No caso da América Latina, também isso se dá, né? Uma vez que não há conflito com os europeus, a América Latina vai sofrendo também os seus efeitos nesta guerra. O que eu quero que vocês percebam é que a América Latina, por não ter participado da Primeira Guerra Mundial, logo de início, mas sim, mais ao final, a América Latina como um todo acaba direcionando as suas negociações, as suas importações para os Estados Unidos, uma vez que a Europa está em conflito, né? Consequentemente a indústria não está em bom crescimento, então o que vai acontecer aqui é que haverá um afastamento da Inglaterra, que até então, até final do século XIX, tinha influência nas Américas, especialmente na América Latina e também no Brasil, vocês sabem muito bem disso, né? A Inglaterra, no que diz respeito ao Brasil, foi uma das fornecedoras, né? É o país que o Brasil, depois da sua independência, teve suas negociações de importação e exportação mais diretamente. Com o conflito envolvendo a Inglaterra na Europa, a Inglaterra sai do cenário, né, do cenário econômico.
do Brasil e da América como um todo, da Argentina também, do Paraguai, do Chile, ela está focada nessa Primeira Guerra, então ela não vai ter capacidade de atender a demanda, né, que tem na América Latina. Quem vai ocupar esse espaço é os Estados Unidos. E também os demais países da Europa durante a Primeira Guerra Mundial vão depender cada vez mais dos Estados Unidos, dentro dessa lógica de assistência econômica, nas exportações principalmente. Como foi dito em algumas aulas passadas, já foi reforçado isso nas aulas passadas envolvendo a Primeira Guerra, vocês sabem que o objetivo da guerra não era durar anos, ao contrário, era durar poucos meses. Qualquer coisa em torno de 3, 4 meses. No entanto, a guerra se prolongou por 4 anos. Isso obrigou os países europeus a buscar uma aliança com os Estados Unidos no sentido de manter o seu abastecimento. Então, nós temos aí um quadro em que os Estados Unidos começa, né, de uma maneira muito mais acentuada a partir da Primeira Guerra Mundial, a fornecer roupas, alimentos, armas, dinheiro emprestado para os países que estavam em guerra, para que se mantenha, vamos dizer assim, a condição, no caso dos aliados, né, que eram aí os países envolvidos na guerra. Os aliados, no caso, seriam a Inglaterra, a França e também a Rússia, até 1917, e com isso os Estados Unidos têm aí um ambiente favorável para o seu crescimento econômico. No meio da crise, Estados Unidos cresce. A posição dos Estados Unidos nesse contexto, pessoal, é uma posição de neutralidade. Então, os Estados Unidos aqui está em condições de atender toda a Europa de maneira mais ampla. Na medida em que o processo da guerra vai se resolvendo, os Estados Unidos vai se colocando de forma diferenciada. Mas o ambiente para os Estados Unidos é de neutralidade. Nesse contexto, não importa qual é o lado que está comprando, simplesmente vai vendendo a todos os dois, né, os dois lados que estavam envolvidos. Dessa forma, vamos verificar que essa posição de neutralidade vai fazer com que os Estados Unidos se transformem assim num grande credor da Europa, ou seja, aquele que tinha dinheiro a receber de todos os países da Europa, ou pelo menos da grande maioria dos países da Europa. Então, os Estados Unidos passa a ser assim um grande fornecedor. E a Europa, de maneira geral, passa a ser a grande devedora dos Estados Unidos. Porque nessa relação de exportação e importação, nos primeiros 10, 15 anos, a Inglaterra e França têm participação nos Estados Unidos, têm investimento nos Estados Unidos. Então a gente pode entender que durante os primeiros 15 anos do século XX, a Inglaterra e França têm uma certa tranquilidade, né? Aspas aí, para essa tranquilidade, porque ela vem investindo no território americano. Contudo, a partir da Primeira Guerra Mundial, não é mais isso que acontece, é ao contrário. A Inglaterra e França vão acumular dívidas com os Estados Unidos. Isso vai fazer com que a gente veja uma mudança nas relações econômicas desses países. Os Estados Unidos, no pós-guerra, passa a ser a maior potência econômica do globo. Em razão disso, você tem que entender que França e Inglaterra e países europeus perdem a sua importância no contexto geopolítico do mundo. Os Estados Unidos, então, aqui se consolida como uma potência mundial, e nós vamos verificar aqui algumas características desse crescimento. Vamos ver que há uma grande explosão, crescimento interno. O país cresce absurdamente em termos populacionais, em termos de números de indústrias que se desenvolvem naquele território. Há produção em crescimento em diversos setores da economia, no transporte, no automobilismo principalmente. Temos também o desenvolvimento cinematográfico. Vamos ver também crescer a indústria da construção civil em grande escala. As tecnologias vão se desenvolver. Essas tecnologias aqui nós vamos apontar como aquelas que, por exemplo, o rádio, máquinas, utensílios domésticos, que passam a ser novidade para consumo e novidade do ponto de vista do crescimento tecnológico que essas fábricas vão colocar à disposição das pessoas. Esses utensílios serão domésticos, como, por exemplo, a máquina de lavar roupa,
rádio, geladeira, coisas do gênero assim. Também há um grande crescimento automobilístico, como já foi falado aqui, e serão aí colocados para rodar milhares e milhares de automóveis. Nós vamos ter aí a indústria Ford sendo a principal indústria automobilística nos primeiros anos desse pós-guerra. Vocês sabem que, na medida em que acontece o crescimento econômico, os trabalhadores são digamos assim, a grande referência de consumo, porque os ricos têm seu limite de compra. Na verdade, os ricos é um número bem pequeno. Vamos estimar aí 10%, se for muito, tá? Quando muito 10%, nem isso. Essa população que tem mais dinheiro, ela não é uma população tão numérica, né? Você sabe que a indústria ela se vale do crescimento populacional, a população que compra, a população que trabalha, aqueles que vão à indústria trabalhar, os que vão ao comércio ser comerciários, os que têm trabalhos liberais, funções liberais, esses é que são os consumidores, a grande massa de consumidores. Para essas pessoas há um limite também, né? Vocês sabem que as pessoas não ganham tanto dinheiro assim. Então, como fazer? O próprio Estados Unidos cria uma alternativa. Eles vão abrir o crédito pessoal. Nós vamos ver aqui acontecer, pela primeira vez, uma nova forma de fazer aquisição de bens de consumo, através do crédito pessoal. Ou seja, as pessoas vão comprar as coisas mais caras, pagando em prestação aqueles valores que superam o salário das pessoas, dos trabalhadores de maneira geral. Eles terão um pouco mais de condição, porque eles vão poder fazer compras programadas. Haverá então uma expansão do crédito. O crédito vai ser colocado à disposição das pessoas, as mercadorias vão ser vendidas com maior facilidade. Isso vai fazer aquecer a economia, porque na medida que as pessoas estão comprando as coisas no crédito, elas compram mais coisas. E comprando mais coisas, elas têm a tendência de também substituir essas coisas na medida em que vai se desgastando por outras novas. Ou seja, a mercadoria comprada à prestação, ela tem uma durabilidade. Quando termina a durabilidade dessa coisa, também acabou a prestação, ela volta ao mercado para comprar de novo a mesma mercadoria, porém mais moderna. Há uma certa rotatividade de consumo, isso vai fazer com que a economia se aqueça. Vai se formar, então, grandes impérios industriais e grandes impérios comerciais. Tá? Indústrias vão se fortalecer, marcas vão se fortalecer. E eu disse para vocês aqui agora, por exemplo, a Ford. Né? Estamos no século XXI e a Ford ainda é uma grande indústria automobilística dos Estados Unidos. Ela está ainda implantada nos Estados Unidos. Ela tem a sua marca registrada. Outra empresa que também cresce, que dá para citar como exemplo, que a gente vai mostrando aqui, Coca-Cola, né? Uma das empresas também do século XIX, melhor dizendo, início do século XIX, final do século XIX, mas se desenvolveu no século XX. A Coca-Cola também é um grande império comercial. Só para citar duas aqui, entre tantas que a gente pode estar lembrando. Temos aqui nos Estados Unidos também, ao final da década de 20, de 1 a 5 americanos tinham automóvel. Significa dizer que 20% da população americana possuía carro. Né? Automóvel que era vendido na prestação. Também isso fez encurtar as distâncias. Na medida que os automóveis são colocados na rua, o governo se obriga a fazer estradas de rodagem, porque vocês podem imaginar, né? O país produz carro, mas as ruas estão precárias, né? Ruas esburacadas. Então o governo se obriga, com a nova realidade, a criar uns meios de locomoção desses automóveis. Então, vamos desenvolver a indústria da construção civil com as pavimentações dessas avenidas. Essas avenidas vão ficar terraplanadas, vão ficar asfaltadas, utilizando o petróleo como fonte, né, para esses asfaltos,
e nós vamos ver as cidades dos Estados Unidos crescerem também em asfaltamentos e com isso as distâncias vão se encurtando, porque com asfaltamento, deslocamento fica mais fácil e as pessoas se aproximam mais. Vamos ver também a facilidade desse deslocamento para as mercadorias que estavam sendo produzidas. A indústria precisa colocar as mercadorias no mercado em curto prazo, no prazo ainda mais rápido, precisa chegar aos supermercados, aos mercados de maneira geral, às mercadorias produzidas nas indústrias. Então essas estradas de rodagem que vão ser colocadas à disposição vai servir também em grande parte para a própria indústria desenvolver a sua potencialidade. Notem que a máquina de desenvolvimento do capitalismo está em pleno vapor. Quanto mais fábricas são colocadas em funcionamento, mais mão de obra são necessárias. Essas mãos de obra são os trabalhadores que vão receber salários, e esses salários serão colocados no mercado com a compra de mercadorias, que são as novidades, através do crédito pessoal. Notem que é uma máquina girando dentro de uma lógica de consumo permanente, tá ok? Eu quero que vocês percebam que há aqui uma engrenagem funcionando. Esse desenvolvimento industrial, né, esse aumento da produção vai incrementar sobremaneira novas formas de energia, de eletrificação. É preciso colocar energia. Disse a vocês aqui agora há pouco, inventou o rádio, mas para que serve um rádio se o rádio não tem uma fonte de energia? Como você pode pensar um rádio funcionando apenas numa cidade quando você tem que atingir todos os Estados Unidos? Então é necessário criar uma rede uma rede elétrica, uma eletrificação que vai ligar norte a sul o país inteiro. Então a invenção do rádio, como exemplo aqui, a invenção da máquina de lavar roupas, da geladeira e assim por diante, esses novos produtos que estão sendo colocados à disposição da sociedade, não funcionarão se não tiver eletricidade. A fonte de energia desses equipamentos domésticos é energia elétrica. Isso vai obrigar o governo a criar uma rede elétrica que vai ligar o país inteiro, de maneira geral. Também há um crescimento da produção automobilística. Já foi dito aqui, né, o automóvel chegou a ser aqui um veículo muito importante no contexto do aumento da produção, porque com o automobilismo você consegue otimizar outras indústrias, né, por exemplo, e essa produção automobilística vai incentivar o crescimento urbano de maneira geral. O uso do petróleo e derivados é a fonte principal para o crescimento da economia norte-americana. É com os derivados do petróleo que vamos ver aparecer as novas tecnologias, né? O carro precisa da gasolina, nós vamos ter também, dentro dessa lógica, o querosene, mais tarde o querosene industrial para mobilizar os aviões e assim por diante, os trens que precisam do óleo diesel e por aí vai. Vários exemplos vão sendo citados aí que são decorrentes do crescimento econômico industrial americano, fundamentado principalmente no petróleo. O petróleo passa a ser a matéria-prima mais importante da indústria. Sem ela, nada vai acontecer. O crescimento econômico não existe sem que haja também um crescimento e aproveitamento desses derivados do petróleo. Isso vai acarretar o efeito do barateamento do custo da produção. O fenômeno vai acontecer de maneira interessante. Na medida que as pessoas vão comprando as mercadorias, à medida que a indústria vai desenvolvendo as suas potencialidades, há um fenômeno econômico. À medida que essas mercadorias são compradas em número maior, o preço do produto tende a cair. Quanto mais produtos consumidos, menor será o preço dessas mercadorias. A gente pensa que é o contrário, né? Que à medida que os empresários vão desenvolvendo a sua indústria, o preço vai aumentando porque tem mais consumo. Ao contrário, o preço vai diminuindo porque existe a chamada concorrência. Né? A indústria vai produzindo em maior escala e precisa demandar essas mercadorias. Essas mercadorias precisam chegar à mão das pessoas de maneira mais barata possível. Então, há uma preocupação do ponto de vista da indústria de fazer com que a mercadoria chegue para as pessoas de maneira mais barata, a mais barata possível. Logo, quando você tem a invenção da coisa, essa coisa ainda é
em número pequeno, poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas tendo acesso, mais caro será. Mas à medida que a indústria precisa produzir em larga escala, essas pessoas que já compraram não vão comprar mais, mas a indústria precisa continuar vendendo aquela mercadoria, então nós temos aí uma demanda cada vez maior e, consequentemente, o preço tende a cair. E temos aí uma produção em larga escala. Eu quero que vocês percebam, de maneira tranquila, que essa engrenagem do capitalismo é uma coisa bem interessante. A indústria está encontrando demanda, a indústria está encontrando pessoas que comprem, tem mercado consumidor para esses produtos, ou o industrial, o homem da indústria, ou o empresário, vai jogando todo o seu capital, toda a sua capacidade de produção no desenvolvimento das invenções, no crescimento das inovações, na estruturação, na infraestrutura dessa coisa toda. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Um crescimento efervescente da indústria e, consequentemente, do consumo. Percebam, turma, que essa coisa tem uma característica. Na medida em que os Estados Unidos passa a ser um império que é capaz de produzir em larga escala, ela também vai desenvolver a indústria do entretenimento. Aqui, no caso, você pode pensar no cinema. O cinema, sim, é a grande sacada. Nós vamos ter aí grandes produções cinematográficas. Hollywood, principalmente, surge nesse período dos anos 20. Os atores passam a ser conhecidos no país inteiro e através do cinema, com suas produções cinematográficas. Isso vai fazer com que haja uma lógica, uma propaganda, né? O American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, ele é, digamos assim, mostrado através do cinema, através dos filmes de Hollywood, e isso estabelece um padrão de como as pessoas deveriam viver. Ou seja, o mundo começa a assistir os filmes de Hollywood e o mundo começa a achar que o modelo capitalista, o modelo americano capitalista, é um modelo a ser copiado pelos demais países. Por isso é chamado assim um modo de vida americano, né? Ou seja, as pessoas encontraram a maneira de fazer com que todos tenham benefício do sistema econômico, que todos têm capacidade de acessar a esses produtos que são interessantes para o consumo, e todos passam a querer, todos os países da América Latina principalmente, passam a querer ter este modo de vida, né? Imitar a forma como os americanos vivem no seu país, transportando esse modelo para os países que são considerados países em atraso do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento industrial. Então, passa a ser um processo que deve ser invejado, copiado, desejado pelos países que não têm esse perfil, mas querem ter. Temos aqui, então, um quadro desenhado. Se vocês considerarem que Estados Unidos tem o seu crescimento entre 1901, 1902, 3, 10, e vem pela Primeira Guerra Mundial, e ela avança entre 1929, entre 1919, melhor dizendo, e 1939, nós temos algumas características que temos que considerar. Ora, como assim? Uma crise de superprodução. Eu disse a vocês, no início desta aula, que o capitalismo americano sofreu a sua crise de maior envergadura na história do século XX. Esta crise ainda é lembrada no século XXI. Tão forte ela foi. Tá? O que aconteceu? Estou aqui contando com tanto entusiasmo, esse crescimento, esse modo de vida americano que os países da América Latina, da América Central, países europeus também tentam copiar em boa parte, países outros tentam copiar em boa parte. Esse modo de vida americano, propagandeado por Hollywood, ele sofre a sua crise, uma crise de superprodução. Durante a guerra, vocês sabem que os países envolvidos na guerra estavam interessados em importar os produtos dos Estados Unidos. Isso gerou, dentro do país, uma expectativa de venda. Os empresários americanos tinham como
como certeza, uma garantia de que esses produtos seriam exportados para esses países europeus. Consequentemente, o fornecedor era os Estados Unidos e eles fizeram o quê? Supervalorizaram seus produtos. Simplesmente assim. A Europa precisava das mercadorias e os países europeus, de maneira geral, precisavam das mercadorias e os Estados Unidos foi aumentando os preços das mercadorias, porque não havia para esses outros países uma alternativa senão comprar dos americanos. Isso faz com que haja um enriquecimento absoluto desses empresários americanos, mas essa tendência tende a mudar na medida em que os países europeus saem da Primeira Guerra, terminam em 1918 a Primeira Guerra, e cada um deles, evidentemente, vai focar na reconstrução de seus países. Sendo assim, na medida em que isso acontece, os países voltam a produzir internamente, e aí nós vamos ter um outro fenômeno do capitalismo, que é a chamada medida protecionista. Medidas protecionistas para garantir a competição interna. Ora, o que significa isso, turma? Significa o seguinte, pessoal. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que os franceses precisassem de sapatos, que os ingleses precisassem de tecidos para vestir a sua população. Os franceses precisam de sapatos para calçar a sua população. Os franceses importavam essas mercadorias. São dois simples exemplos, tá, pessoal? Você pode expandir para todas as áreas, mas vamos pegar esses dois por princípio, para simplificar o entendimento. Então, o que acontece? Nos primeiros anos do pós-guerra, os países europeus importavam essas mercadorias de consumo populacional. Mas, na medida em que os empresários franceses e empresários ingleses vão se reestruturando, colocando suas fábricas também para funcionar, inicia-se uma competição. Uma competição entre mercadorias nacionais e mercadorias importadas. As mercadorias importadas dos Estados Unidos para a Europa, por exemplo, sapatos para os franceses, tecidos para os ingleses, por exemplo, chegavam nesses países por um preço maior do que os produtos fabricados no país, Inglaterra ou França. Tudo bem? Então você tem no final a mercadoria nacional e a mercadoria importada. Alguém vai dizer assim, a mercadoria importada é melhor. Pode até ser. Podemos até pensar dessa maneira, a mercadoria importada pode ser melhor. Porém, o governo da França, os governos da Inglaterra, os governos europeus, começam a observar da seguinte maneira: se eles não derem proteção aos seus empresários nacionais, como vai ficar o crescimento econômico desses países, como França, a reconstrução da França, a reconstrução da Bélgica, a reconstrução da Inglaterra, a reconstrução da Alemanha, principalmente? Como vai ser essa situação toda? Como vai se dar tudo isso? Como vai se dar essa situação? Ora, é preciso que esses países tenham capacidade de produção. Cria-se, então, o chamado protecionismo, né? Ou seja, as mercadorias que chegam dos Estados Unidos serão vendidas por um preço maior que as mercadorias produzidas nos países europeus. Então, se um par de sapatos chega por, exemplo, $20, o sapato francês vai custar 10, 9, 8 dólares. Menos que a metade. Como se dá isso? Como é que se dá? O governo aumenta os impostos de importação. Ou seja, para um importador na França trazer a mercadoria dos Estados Unidos, vai pagar muito mais impostos para trazer mercadoria do que aquele que produz internamente. O governo taxa os impostos de importação, chegando nos países europeus essa mercadoria por um preço muito mais alto, porque o importador ele vai ter que transferir o preço das taxas, dos impostos,
para a etiqueta que vai ser colocada na vitrine. Então, se o sapato americano sai por 4 dólares e poderia chegar a 5, 6 dólares na Europa, não vai chegar por esse preço, porque as taxas e impostos colocadas para essas mercadorias vão superar. Então, esse sapato vai chegar na Europa não por 4 ou 5 dólares num preço competitivo, vai chegar na Europa por 12, 13 dólares. Esse importador não vai conseguir colocar a mercadoria importada pelo preço de 7, 8, porque ele vai tomar prejuízo. Ele é obrigado a colocar a 19, a 20 dólares, porque ele tem que estabelecer a margem de lucro dele. Enquanto isso, os sapatos produzidos, as mercadorias produzidas nos países europeus, vão ter incentivos fiscais, vão ser vendidos com uma taxa de imposto mais barata. E, consequentemente, o produtor interno vai conseguir uma vantagem importante sobre a mercadoria nacional, concorrendo com a mercadoria importada. Tudo bem? Então, isto acontecendo, em linhas gerais, pela Europa inteira, os países europeus fazendo isso de maneira generalizada, as mercadorias que são produzidas dentro dos Estados Unidos não vão encontrar compradores lá na Europa. As mercadorias vão começar a serem entulhadas nos estoques norte-americanos. Os empresários norte-americanos vão ter dificuldade de vender as suas coisas para a Europa. Vai haver uma crise de superprodução. Os estoques vão subir até o teto de mercadoria e não vai ter comprador europeu para essas mercadorias em razão das chamadas medidas protecionistas. E assim, pessoal, ficamos por aqui. Vamos deixar o assunto parado nesse ponto e na próxima vamos avançar um pouco mais para entender quais são as consequências dessa crise de superprodução, o que é essa crise de 1929, o período entre guerras de 1919 a 1939. Maravilha? Até a próxima!